Boa noite, queridos amigos do Verdade e Vida, que a paz e a luz do Mestre Jesus e as bênçãos da Mãe Maria estejam com todos nós. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá um capítulo que fala sobre categorias de mundos, que didaticamente divide em 5 grandes categorias. Mundos primitivos, que a Terra já passou por esta fase, mundos de expiação e provas, que é a categoria que a Terra está deixando neste momento, e seguindo para a próxima categoria, que é mundos de regeneração, depois mundos felizes e mundos crísticos. Nós aprendemos sobre a formação do cosmos e dos planetas e o surgimento do homem, chamado o Rei da Criação. Aprendemos também sobre as penas e gozos futuros, principalmente sobre a lei de causa e efeito, o karma. Atualmente, embora exista um segmento da sociedade trabalhando para desinformar a população e muitos ainda trabalhando contra a luz e a verdade, a consciência da humanidade está se ampliando e todas essas mentiras em que fomos educados, fomos envolvidos, estão nesse momento aparecendo e através dos diversos meios, inclusive dentro das próprias religiões, deixando mais claro tudo aquilo que nós passamos, todas as situações que nós fomos envolvidos e que nos transformaram em verdadeiros escravos. Os homens, cujos espíritos, encarnados ou não, vibram nas sombras, estão lutando para continuar dominando a Terra. A energia que os alimentam é a energia do medo, que é provocado de maneira muito perversa para a sociedade na forma de informação sempre negativa, desestabilidade da sociedade pela busca de quebra da unidade familiar, pela má e fraca educação, pelo enfraquecimento psicológico das crianças, onde trabalham para formar adultos indecisos, adultos inseguros e sem saber ao certo quem ou que são ou serão. Mas hoje os tempos são outros e uma grande limpeza já foi realizada no plano espiritual. E agora essa limpeza está chegando no mundo material para que o planeta e sua humanidade que escolheu a luz possa progredir para o mundo de regeneração. O Evangelho traz ainda muitas profecias sobre o fim dos tempos, o fim do mundo. Mas, por piedade do Pai, devido aí ao atingimento de um quantum vibracional na luz que a humanidade alcançou, ainda pouco, mas o suficiente, então muitos dos castigos previstos foram aliviados, como as grandes calamidades que são relatadas, inclusive no Apocalipse. A própria pandemia está sendo utilizada para colocar a humanidade nos trilhos do bem, através da fraternidade, de mais espiritualidade, mais fé, mais respeito. E também para atender às escolhas de alma de muitos que desencarnaram por conta dessa doença, ou ainda vão desencarnar, mas como escolha, não como castigo. Aparentemente, o mal está forte e predominando, mas quando se acende a luz de um cômodo para fazer uma grande limpeza, é aí que a sujeira aparece. Então, desta forma que a gente verifica ainda quanta coisa má, quanta coisa ruim, quantos seres chamados humanos ainda fazendo coisas erradas, quanta corrupção, quanto desvio de conduta, desvio de foco dentro da moral, dos bons costumes, né? Mas é porque eles estão esperneando, aparecendo e esperneando, lutando ainda para tentar sobreviver. Mas, portanto, temos que olhar isso com outros olhos e procurar reestudar e reinterpretar todos os ensinamentos, buscando a simplicidade dos textos e trabalhar o nosso autoconhecimento. E também aperfeiçoar a nossa fé,
a nossa humildade, a nossa esperança para sermos, ou para superarmos, melhor dizendo, essa fase final do nosso planeta dentro da categoria de expiações e provas. E o foco aí é permanecermos no planeta já promovido para a quinta dimensão, onde não é um local exatamente, mas um estado de consciência em que as pessoas vivem de maneira melhor, mais respeitosa, com menos diferenças, com mais alegria, com mais sossego. Às vezes a gente pode perguntar, mas quanto tempo ainda, já que isso é tão antigo, né? São tão antigas essas profecias, e a gente fica sempre na expectativa de um tempo, né? Mas esse tempo a gente também aprendeu através de leituras que depende mais de nós, depende mais do nível de consciência da humanidade. Quanto antes a humanidade ascender para um nível de consciência maior na luz, mais rápido esse momento será efetivamente instalado na Terra. A esse respeito, eu vou pedir licença para ler um texto aqui de Vital Froese. De vez em quando eu repasso para vocês algumas mensagens, mas essa daqui em particular eu achei que tem assim uma grande correlação com o que a gente vem falando, então eu vou ler, é um texto até que curto, mas que nos dá esta dimensão, né? Então ele começa da seguinte forma: Amados, estamos deixando para trás um tempo que parecia não ter fim. A humanidade da Terra viveu a noite escura que se mostrava infinita. Ela só sobreviveu à longa agonia porque não tinha noção do tempo passado e tampouco sabia que viria no futuro. Nenhuma consciência humana teria suportado a angústia se soubesse quantos milênios e quantas encarnações teria que passar sobre tais condições. Mas o plano divino é perfeito e sabedor de cada detalhe de cada individualidade. Ele sabia o tempo todo o que cada um estava passando e do que precisava. E, acima de tudo, ele sempre se esmerou em oferecer condições para que cada espírito encarnado pudesse sair vitorioso desta incrível experiência de alma. O tempo todo você lutou, principalmente pela sobrevivência, pois a Terra foi preparada para ser um mundo de provas e expiações. É um dos planetas onde a vibração predominante é da terceira dimensão, e abaixo disso, dentro da nossa galáxia, situou-se predominantemente na sua periferia, na região externa do braço de Órion, exatamente onde há pouca luz. É nas sombras que os senhores da escuridão têm o seu domínio e o seu controle. Faz parte dos planos divinos a fim de que todos possam experienciar a dualidade, submetidos ao véu do esquecimento. E aqui eles formaram o seu império, achando que seriam deuses e senhores da terra. Tais entidades escuras predominaram no comando desta humanidade, acreditando que seriam eternos. Então eles tinham tempo, muito tempo. E os encarnados não dispunham de muito tempo, pois cada encarnação estava limitada a algumas décadas. Entre uma encarnação e outra, o espírito podia, ao menos, alargar a sua consciência e saber que era imortal. Isso o consolou, ao menos momentaneamente. Mas tudo segue um plano maior, exatamente o plano do Criador, pois é Ele e somente Ele o Senhor da sua criação. E estava determinado que este tempo não duraria eternamente. Ao contrário do que as entidades sombrias queriam, o tempo está terminando. Agora, quem não tem mais tempo são elas, as entidades sombrias, pois o prazo se esgota rapidamente. E nós, a humanidade da Terra, temos tempo. Podemos esperar os dias que faltam, pois sabemos que eles estão próximos, muito próximos. Já atravessamos todos os pântanos e também a longa noite escura da alma. Agora podemos nos dar este tempo de espera sem preocupações extras. Apenas a ansiedade e a impaciência de chegar lá ainda nos incomoda, exatamente no outro lado da ponte que separa as dimensões que farão da Terra um mundo não mais de expiações e prova, e é daquele lado que já nos vemos.
Por isso, relaxe e deguste o sabor da vitória. Veja como os escuros estão desesperados. Já não encontram mais alternativas para se impor, como estavam acostumados. Antes, os véus da consciência humana não permitiam sequer que se pudesse imaginar como era dominada e manipulada pelos trevosos. Mas agora, na medida que a consciência se alarga, tudo se mostra na sua real intenção. O que as palavras não expressam, o sentir se encarrega de mostrar. Não conseguirão mais enganar aquele que desperta desse sono profundo. Os tempos são chegados. Estamos vendo o porvir e nada poderá impedir aquilo que está chegando. A correria dos escuros é a demonstração do desespero que sentem pela perda do seu poder. Nada mais dá certo nos seus planos diabólicos de manipulação e controle. Mesmo que a verdade esteja sendo censurada em todas as mídias, nada pode impedir o sentir e nem tampouco a expansão da consciência. A verdade não se limita às palavras, mas àquilo que é de fato. Uma consciência expandida jamais volta ao que era antes, e é isso que assusta os manipuladores. Eles estão ficando nus perante a humanidade. Não há mais onde se esconder. Não há para onde fugir. Tudo dá errado para eles agora. Mesmo que não pareça, o tumulto que se vê hoje é a prova disso. Caso contrário, estaria tudo como sempre foi, uma calma aparente e falsa. Agora temos tempo, não precisamos correr. Quem precisa correr são os sombrios, mesmo que seja correr em círculo, pois não há para onde fugir. Todas as saídas através de portais foram fechadas. O basta já foi dado pelo alto. O ultimato para se entregar à luz também. Só há duas opções: ou aceitam a luz, ou serão capturados e levados ao sol central para a dissolução de seus corpos e memórias. Os anjos caídos precisam ser reciclados, pois nenhuma criação se perde. Sempre há amparo dentro da providência divina. Agora, podemos ver além da poeira da demolição. O cenário que surge é outro, totalmente diferente do velho. Já podemos ver através da consciência alargada um novo mundo e uma nova terra. Nada mais será como antes, mas será infinitamente melhor. O ciclo se fecha e os velhos sistemas estão sendo zerados. Reinicia um sistema novo onde as provas e expiações deixarão de existir. A humanidade da Terra experimentará um mundo de regeneração, onde nada mais se parecerá com aquilo que era conhecido até aqui. Agora, temos tempo para esperar o novo dia. Quem não tem mais tempo são aqueles que sempre tiveram todo o tempo que existia. Relaxe, descanse, comemore e, acima de tudo, confie. Se você chegou até aqui, você é um vencedor. O pior já passou. A luz venceu. Você venceu. Todas as provações foram superadas. Acredite. Agora não é hora de desistir, pois não há mais nada para ser enfrentado. Apenas esperar a poeira baixar. E ele termina se identificando. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Então eu entendi que esse texto tinha assim uma afinidade com a questão do capítulo sobre categorias dos mundos, e eu quis ler para vocês para uma reflexão. Então, assim, toda vez que a gente vai realmente abrir um espaço, acender uma luz, abrir uma janela para poder enxergar melhor aquele cômodo, é lá que aparece a sujeira, os entulhos, tudo aquilo que está estragado. E é o que estamos vivendo nesse momento. Então a gente não pode, não deve, de forma alguma, perder a fé, a esperança, não ficar com julgamentos, com pessimismos, com desânimos. Devemos sim ajudar, com a nossa consciência na luz, a formar este mundo de regeneração. Portanto, vamos rever, gente, os nossos conceitos, vamos fugir
desses meios de comunicação, os mais diversos, que só nos envolvem em mentiras, em consternações, nos faz pensar que tudo está perdido, porque eles também são dominados aí pelos chamados escuros, pelos espíritos trevosos, que tentam ainda dominar o mundo. E a esse respeito, isso me faz lembrar a frase da nossa prece das escolas de aprendizes do Evangelho, né? Onde tem um pedaço que ela fala: fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Eu acho que isso daí deve ser um hino, um lema para nós, que devemos nos esforçar. Não permitir que sejamos envolvidos pelas sombras, pelas mentiras. A gente ter a condição, a força, a capacidade de nos desviar, de nos desligar desses meios que procuram nos corromper para gerar o medo e dar alimento àqueles que são ou que vivem fora da luz. Então, que tenhamos essa consciência, que tenhamos esse despertar para vivermos melhor e para ajudar aos nossos irmãos e ao nosso planeta. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo a todos uma excelente noite. Obrigado.